momento nós vamos analisar alguns pontos sobre esse assunto das 10 virgens. Tecer algumas considerações sobre esse assunto tão importante, sobre a parábola das 10 virgens. Vamos considerar o texto de Isaías, capítulo 4, verso 1. Isaías, capítulo 4, verso 1. Isaías 4, 1, o que nos diz a palavra do Senhor. Todos encontraram? Que nos diz: E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: Nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos dos nossos vestidos. Tão somente queremos que sejamos chamados pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Mulher na profecia é símbolo de igreja. Isso está em Apocalipse 12, verso 1 e também o verso 17. Também está no Apocalipse 17, verso 1 também. Os irmãos quiserem aí anotarem para posterior análise. Apocalipse 12, verso 1 e 17, e Apocalipse 17, verso 1 também. Quando a expressão na profecia usa naquele dia, se refere ao dia do Senhor, ou à vinda do Senhor como ladrão. Não a vinda em glória, mas a vinda ao juízo, que é a vinda como ladrão. E pão na profecia é símbolo da palavra de Deus ou da doutrina. Em Jeremias capítulo 15, verso 16, comprova isso. E também em Jó capítulo 6, verso 3. Evangelho de João capítulo 6, verso 3. E em Hebreus capítulo 13, verso 9. Também comprova o significado de pão na profecia. Vestidos. Vestidos são símbolos da justiça de Cristo. Ações ou procedimento que nos reflete a justiça de Cristo. Apocalipse 19, verso 8, que diz que são a justiça dos santos. A vestimenta da justiça dos santos. E também no livro Testemunho, Testemunho para Ministro, na página 17. E do homem, que representa Cristo, elas querem só o nome. Veja bem, 7 mulheres, 7 representa a totalidade. E em Apocalipse, no capítulo 2, verso 3, nós encontramos ali as 7 igrejas, as cartas para as 7 igrejas, que é a era cristã, dos apóstolos até o fim. Então, 7 mulheres significa 7 igrejas. Mulheres são igrejas, 7 períodos, 7 igrejas. E o interessante analisar, voltando aqui um pouco ainda no slide, o interessante de analisar aqui, de Isaías capítulo 4, notem bem, essas 7 mulheres lançarão mão do homem. O que é lançar mão do homem? Rejeitar o homem. Lançar mão é quando nós temos alguma coisa na mão e jogamos fora, lançamos mão daquilo que temos na mão. E essas 7 mulheres, que simboliza 7 igrejas, 7 períodos ou a totalidade, elas representam aqui a totalidade
diz aqui que naquele dia, em que dia é esse? Dia do juízo, a vinda de Cristo, a vinda como ladrão, não a vinda em glória, porque na vinda em glória já vai estar tudo decidido. A vinda como ladrão à meia-noite. 7 mulheres naquele dia, elas vão lançar mão de um homem. De que maneira? De que maneira elas vão lançar mão do homem? Nós comeremos do nosso próprio pão. Nos vestiremos dos nossos próprios vestidos. Quer dizer, elas não querem a doutrina do homem, desse homem chamado Jesus, do homem que é apontado aqui, Cristo. Elas não querem a doutrina dele. Que doutrina que elas querem? A doutrina própria. Do homem elas não querem a vestimenta, que elas querem se vestir dos seus próprios vestidos. Cristo oferece as vestiduras brancas, que está lá no Apocalipse. Mas elas não querem essa vestiduras branca, que é a justiça de Cristo. Elas querem o seu próprio vestido. O que elas querem do homem? Tão somente queremos que sejamos chamados pelo teu nome. Tira o nosso próprio. Assim existem tantas igrejas com nomes bonitos, Assembleia, assim por diante e tal, tantos nomes bonitos que são atribuídos a aquelas igrejas. Mas aqui a palavra de Deus diz que elas querem do homem só o nome. Assim se intitula com o nome. Mas do homem, elas lançam mão da doutrina, lançam mão das vestimentas próprias. Querem só o nome. E aqui no Apocalipse 2 e 3, nos fala das 7 cartas, as 7 igrejas, que é a era cristã que iniciou dos apóstolos até o fim. 7 períodos. E aqui é feito 3 perguntas. E a 8ª igreja? Se são só 7, e a 8ª igreja? Não há outra mulher além das 7? Não existe outra mulher além das 7? Será que não se perdeu nenhuma das cartas? São 7 cartas. Será que não ficou nenhuma para trás? Apocalipse capítulo 3, verso 14. Nos fala aqui de Laodiceia, que é o último período. Laodiceia pode ser considerada mulher. Laodiceia pode ser considerada a última das 7 mulheres. Se Laodiceia é a última, então o dragão fará guerra contra ela? Sim ou não? Certo ou errado? O que diz lá em Apocalipse? Vamos ler. Apocalipse capítulo 3, verso 14. Apocalipse 3, 14 diz: E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as suas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestiduras brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com o colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo.
Apocalipse, no capítulo 12, Apocalipse 12, verso 17, falando sobre essa mulher, a última. E o dragão irou-se contra a mulher, a igreja do período, a sétima, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Cristo. Contra quem que o dragão vai fazer guerra? É com a mulher? Porque dizem para nós, não existe a oitava igreja, só existe a sétima. A sétima é a última, Laodiceia. Mas contra quem o dragão vai fazer guerra? É contra a mulher? O que o texto diz? Contra o resto da semente da mulher. Quem que é esse resto? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, o resto da semente da mulher, aqui de Apocalipse 12, verso 17, que é o remanescente, o dragão. Então é contra estes que o dragão vai fazer guerra ou perseguir. Então são 7 mulheres. E a última tem um remanescente. Porque as 7, o que diz lá em Isaías 4? As 7 mulheres naquele dia, o que elas vão fazer naquele dia? Lançar mão de um homem. Que elas vão querer só a doutrina própria, vão querer as vestimentas próprias e do homem querem somente o quê? O nome. Mas este remanescente, eles têm a doutrina de Cristo, têm a justiça de Cristo, que é as vestimentas. Eles fazem a vontade de Cristo. E por isso que o dragão está irado com a descendência da mulher e vai fazer guerra contra ela. Esta descendência. Ele ira com a mulher, mas não é contra a mulher que ele vai fazer guerra. A guerra dele é contra a descendência da mulher, o restante, o resto da semente da mulher. É contra esses que o dragão vai fazer guerra. Então são 7 mulheres, mas a última tem um remanescente. Em Mateus capítulo 25, verso 1, nos diz: Mateus 25, verso 1. O que nos fala aqui? Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. O que representa virgens? Virgens representa também igreja, mas representa pureza. Então representa a igreja que vive justamente nos últimos dias. Em Parábola de Jesus, no livro Parábola de Jesus, a página 406 nos diz assim: quando Cristo sentado contemplava o grupo que aguardava o esposo, contou aos discípulos a história das 10 virgens, ilustrando pela experiência delas a da igreja que viveria justamente antes de sua segunda vinda. Os 2 grupos de vigia representam as 2 classes que professam estar à espera de seu Senhor. São chamadas virgens porque professam fé pura. Esse professar não é só dizer que tem e não tem. Eles têm uma fé pura. Em Apocalipse capítulo 14, verso 4, nos diz: verso 4.
estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Voltemos ao princípio. 7 mulheres naquele dia lançarão mão do homem, rejeitando a doutrina, rejeitando a vestimenta, querendo do homem só o que mesmo? Ao contrário, essas 10 virgens, elas fazem a vontade de Cristo. Elas têm uma fé pura, fé à doutrina. O pão. Como que é o pão dessas 10 virgens? Puro, doutrina pura. Que a doutrina, o pão representa a doutrina. Ao contrário das 7 mulheres que querem somente o seu pão, não o pão de Cristo, mas o seu próprio pão. Nós comeremos do nosso próprio pão. Ao contrário disso, as 10 virgens têm doutrina pura. As 10 virgens, elas se trajam todas de branco. Branco é símbolo da pureza, que são as vestes da justiça de Cristo. Ao contrário disso, as mulheres, as 7 mulheres, queremos a nossa própria vestimenta. Quem são essas 10 virgens? Essas 10 virgens podem representar uma das mulheres, das 7 mulheres, ou a última, que é a da Laodiceia. Agora é feita uma pergunta. 2 perguntas nós temos aqui para nós analisarmos. Refletir e analisar. Laodiceia é mulher ou é uma virgem? Entendam bem a pergunta. 7 mulheres, a última Laodiceia. Laodiceia é mulher ou é virgem? Agora outra pergunta. Pode ser mulher e ser virgem ao mesmo tempo? Mateus capítulo 25, verso 6. Mulher se refere a casada e virgem se refere a solteira. Pode ser mulher e ser virgem ao mesmo tempo? Pela profecia? Não. Mateus 25, verso 6. O que acontece aqui em Mateus 25, verso 6? Verso 6, o que nos diz? Que no verso 1 começa a experiência das virgens e vem relatando que 5 eram prudentes, 5 eram loucas. As prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as lâmpadas acesas. As loucas só levaram a vasilha, mas não levaram azeite nas vasilhas, só as lâmpadas acesas. E no verso 5 fala sobre a tardança delas. E tardando o esposo, tosquinejaram todas e adormeceram. No verso 6, o que nos diz o verso 6? Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. Quando que é essa meia-noite? Segundo o Testemunho Seleto, na página 150, 151, nos diz o seguinte. Por um decreto que visa impor uma instituição papal em contraposição à lei de Deus, a nação americana se divorciará por completo dos princípios da justiça, quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo. E quando, por influência dessa tríplice aliança,
protestantismo, espiritismo e catolicismo. Por influência dessa tríplice aliança, a América do Norte foi induzida a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizeram dela um governo protestante e republicano, e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado. Podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Quando, por influência dessa tríplice aliança, a América do Norte dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, e por influência dessa tríplice aliança, a América do Norte impor o decreto dominical, a lei dominical. Diz aqui a continuação da profecia. Podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Veja a continuação que a profetisa nos diz aqui. Como a aproximação dos exércitos romanos foi um sinal para os discípulos da iminente destruição de Jerusalém. Assim, esta apostasia, que apostasia é essa? Decreto dominical, a lei dominical. Assim, esta apostasia será para nós quem? As 10 virgens, o povo de Deus. Será para nós um sinal de que o limite da paciência de Deus está atingido, que as nações encheram a medida da sua iniquidade, e o anjo da graça está a ponto de partir desta terra para não mais tornar. Quando se dá a separação dessa virgem? Quando que se dá a separação? À meia-noite. A meia-noite é o que mesmo? Decreto dominical. Veja o que diz na página 414 do livro Parábola de Jesus. Parábola de Jesus, 414. A vinda do esposo foi à meia-noite, a hora mais tenebrosa da história, a hora mais tenebrosa. Assim, a vinda de Cristo será no período mais tenebroso da história desse mundo. Então, quando que é a meia-noite? A hora mais tenebrosa da noite. A hora mais escura, mais tenebrosa da noite. Assim, a vinda de Cristo será no período mais tenebroso da história desse mundo. Na página 412 tem mais um texto que nos diz: numa crise, que crise é essa? Decreto dominical. Numa crise o caráter é revelado. Quando a voz ardorosa proclamou à meia-noite, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. As virgens adormecidas ergueram-se de sua sonolência. Foi visto quem fizera preparação para o evento. Ambos os grupos foram tomados de surpresa. Porém, um estava preparado para a emergência e o outro não. Assim, agora, uma calamidade repentina e imprevista, alguma coisa que põe a alma face a face com a morte, mostrará se a fé real nas promessas de Deus. Mostrará se a alma é sustida pela graça. A grande prova final virá no fim do tempo da graça, quando será tarde demais para se suprirem as necessidades da alma. E agora, mediante esses textos, temos aqui algumas perguntas. A saída das virgens é na lei dominical? Na lei dominical é a vinda do esposo? Então as virgens surgem
antes da lei dominical? Elas surgem antes ou surgem na lei dominical? Laodiceia é uma mulher ou uma virgem? A pergunta de novo. A saída das virgens é na lei dominical? O que é a lei dominical se a lei dominical é a meia-noite? O que é a lei dominical? É a metade da experiência das virgens. Então elas têm que ter saído antes. Tem que ter acontecido os outros 5 versículos antes. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. A página 406 aqui do livro Parábola diz que representa a igreja que viveria justamente antes da sua segunda vinda. A igreja viveria antes. A experiência delas, essas 10 virgens, teria sua experiência iniciada antes da vinda de Cristo, que é a meia-noite. A meia-noite é quando se dá o clamor da meia-noite, a separação das virgens. A hora mais tenebrosa da história desse mundo. Então elas têm que ter a sua experiência espiritual antes. Chegar nesse período de tardança para quando se der a meia-noite, o clamor da meia-noite se dá ali no decreto dominical, aonde as virgens erguem de sua sonolência e foi vista quem fizer a preparação. Portanto, à meia-noite não tem tempo de se preparar. Quem está preparada, entra com o esposo, e quem não está preparada, fica do lado de fora. Então, as virgens surgem antes do decreto dominical. E fica aqui ainda a pergunta a ser respondida. A Laodiceia é mulher ou uma virgem? Em 1975 e 76, data em que foi compreendido esse assunto, o assunto dessa profecia da parábola das 10 virgens e também da vinda em glória, vinda como ladrão. Porque até então acreditava-se que esta vinda era a vinda em glória, a vinda de Cristo. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Essa vinda é a vinda como ladrão à meia-noite. E essa luz, ela veio nesse ano de 1975 e 76, quando foi a compreensão clara desta profecia. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, o conhecimento da palavra de Deus, saíram ao encontro do esposo, da qual as igrejas rejeitaram essa luz. Vamos fazer uma análise da separação entre essas duas coisas, a vinda em glória e a vinda como ladrão à meia-noite. Mateus capítulo 24, verso 30 e 31 diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem. E ele virá sobre as nuvens com poder e grande glória, com todos os anjos, com o rijo clamor de trombeta. Os anjos ajuntarão os escolhidos. E também vai se dar ali a primeira ressurreição. Quantos vão ver a vinda de Cristo? Todo o olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Apocalipse 1, verso 7. Até mesmo os que participaram da morte de Cristo vão ressuscitar um pouco antes para ver Jesus vindo em glória. E vai se dar ali a primeira ressurreição. Apocalipse 20, verso 6. A primeira ressurreição só de justos. E em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versos 16 e 17, diz que primeiro se dá a ressurreição dos justos, e depois, juntamente com aqueles que permanecerem vivos, serão arrebatados para a nuvem, ao encontro do Senhor nos ares. Esses acontecimentos vão se dar na vinda em glória. Vamos ver a diferença. Observação. A palavra arrebatamento só aparece aqui em 1 Tessalonicenses, que se refere a essa vinda em glória, onde os santos vão ser levantados da terra
para a nuvem, aonde está Jesus. Não existe na Bíblia nenhum arrebatamento secreto, conforme algumas crenças, onde vai desaparecer algum e ficar outros. Esse arrebatamento de que Paulo se refere é quando os justos que se ressuscitaram ali na primeira ressurreição, juntamente com os que permaneceram vivos, vão ser levados para a nuvem, aonde Cristo está. E a vinda como ladrão, como que é? Lucas, no capítulo 7, 17, verso 34 e 36. Vamos analisar essa vinda como ladrão, que nós vamos ver que é a mesma meia-noite lá da parábola das 10 virgens. Naquela noite, estarão dois numa cama. O que diz a profecia? Será levado um e deixado outro. Dois no moinho. Será levado um e deixado outro. Dois num campo. Será levado um e deixado outro. Não quer dizer que é a metade, mas é apenas para nos mostrar que pode ser levado um e deixado o outro. Essa é na vinda como ladrão, porque quando Cristo vier com todos os anjos tocando trombeta, não vai ter ninguém dormindo, porque aquelas trombetas vai estremecer toda a terra. Não vai ter ninguém dormindo. Ninguém em atividade de trabalho. A terra vai estar em comoção, tremendo. Mateus capítulo 25, verso 6, diz: à meia-noite vem o esposo, que é Cristo. À meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. Mateus 25, verso 10, nos fala que Cristo entrou, o esposo entrou com o que estavam preparadas e a porta se fechou. Se dá ali o fechamento da porta da graça. Mateus 24, verso 37 e 38, que é como nos dias de Noé. Então, a vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem, será como nos dias de Noé. O que aconteceu nos dias de Noé? Noé entrou na arca e a porta se fechou. E aqueles que estavam do lado de fora estavam inconscientes de que a porta da graça tinha se fechado. Estavam inconscientes de que a decisão final e irrevogável foi pronunciada sobre eles, que eles estavam perdidos. Então, é a vinda como ladrão à meia-noite. E lá o texto diz: depois que Noé entrou na arca e a porta foi fechada, os ímpios comiam, bebiam, casavam, seguiam a rotina normal de sua vida, sem saber que cessara a oportunidade de salvação. A porta da graça se fechou, que era a porta da arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e destruiu a todos. Observação: não o perceberam que a porta da graça estava fechada. Assim agora, os perdidos acordam com as pragas, tarde demais. Mateus 24, verso 40 e 44, nos fala: essa é a vinda como ladrão, que é necessário vigiar. Mateus 24, vamos ler aqui. Mateus 24, versos 40 a 44. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixado a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria
minar a sua casa. Por isso estáis vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Esta é a vinda como ladrão à meia-noite, a vinda ao juízo, a vinda aos nossos casos, em que ele nos manda que estejamos vigiando, preparados, assim como as virgens prudentes, com o azeite, o óleo de reserva, que é símbolo do Espírito Santo, da preparação de caráter. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir vosso Senhor. Já a vinda de Cristo não vai ter ninguém dormindo, e todos os casos já foram decididos. Apocalipse 3, verso 3, diz: se não vigiares, virei sobre ti como a um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti vireis. Então, Cristo vem como ladrão para quem? Para quem não vigia. Aqueles que estiverem vigiando, eles vão estar preparados. Seja qual for a hora que o Senhor vier, eles vão estar preparados. Ele vem como ladrão, mas vai ser tomado de surpresa, mas está o quê? Preparado, prevenido. Se o pai de família soubesse a que hora da noite viria o ladrão, ele estaria como? Preparado, e não deixaria o ladrão entrar na sua casa. E assim, Cristo vem como ladrão à meia-noite. Primeiro, Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 4. 1 Tessalonicenses 5, verso 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Por isso que temos que estar preparados. Apocalipse capítulo 3, verso 5 diz: o que vencer, permanecerá o seu nome no livro da vida. Esse é o que será tomado para o Senhor. E o nome dos outros serão riscados, que é lá de Apocalipse 20, verso 15. Mateus 25, verso 10, se refere então ao fechamento da porta da graça. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, verso 2. Quem é a esposa? É o que se refere aqui. Vamos ver. Apocalipse 21, verso 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma esposa para o seu marido. Isso é, a Cristo, né? Quem que é a esposa? A nova Jerusalém. Quando a maioria das igrejas, e mesmo essa sétima igreja, a Laodiceia, diz que a esposa é a igreja. Quando aqui na parábola, a esposa é a nova Jerusalém. E a igreja é símbolo do quê? Veja o que nos diz aqui no Grande Conflito, página 426. Vamos ler um pouco antes, Apocalipse 19, versos 7 a 9. Apocalipse 19, 7 a 9. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-nos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, porque o linho fino resplandecente, fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Verso 9.
E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E o grande conflito nos esclarece. Claramente, pois, a esposa representa a santa cidade, que é a Nova Jerusalém. E as virgens que saem ao encontro do esposo são símbolos da igreja. Então, esse remanescente que representa as 10 virgens, eles não são a esposa, eles são o que mesmo? Convidados. No Apocalipse diz, bem-aventurados que são convidados à ceia das bodas do Cordeiro. E aqui no grande conflito, 426, diz, claramente, pois. Por que se refere essa palavra claramente? Porque a maioria crê que a igreja é a esposa. E a Moed está aqui dizendo, claramente, pois, a esposa representa quem? A santa cidade, a Nova Jerusalém. E a igreja, essa igreja que representa as 10 virgens, são o quê? E as virgens que saem ao encontro do esposo são símbolos da igreja. No Apocalipse é dito que o povo de Deus são convidados à ceia das bodas. Ora, se são convidados, não pode representar também a esposa. Eles são convidados à ceia das bodas. O que é as bodas? O casamento. Simbolicamente, entre Cristo e a Nova Jerusalém. E a igreja são os convidados para esta cerimônia de casamento, para essa festa de casamento. Se são convidados, não pode ser a esposa. Que possamos nós, como filhos e filhas obedientes, compreender a vontade de Cristo, compreender essa profecia, para que possamos estar preparados. E a experiência das 10 virgens. O povo de Deus não nasce no clamor da meia-noite. O clamor da meia-noite divide esse povo de Deus. O povo de Deus representado pelas 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. E quando se ouvir o clamor, quando se der o clamor da meia-noite, ali vai haver a separação dessas virgens, desse remanescente fiel. E quem está preparado, entra para as bodas com o Cordeiro. E aqueles que não estão preparados, ficam do lado de fora, vão chegar depois na porta, representando, chegar na porta e dizer, Senhor, Senhor, abre-nos. Senhor, em Teu nome expulsamos demônios, em Teu nome fizemos maravilhas. Em Teu nome fizemos milagres. Mateus 7, verso 21. E o que ele vai dizer? Não vos conheço. E lá em Mateus 7, 21, ele ainda fala de uma maneira mais impressiva. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Que possamos aproveitar o pouco tempo de graça que nos resta e de nos colocar em harmonia com a vontade de Cristo. Para que quando se der essa meia-noite, ele diz, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora da noite há de vir vosso Senhor. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saíram ao encontro. Quem estava preparado, estava preparado. Quem não estava, não estava. Para quem que Cristo veio como ladrão ali, naquela hora, na experiência das virgens? Para as loucas, porque não estava preparado. Que possamos nós estar preparados para que quando Cristo vier, como diz a inspiração, ainda que sejamos despertados do sono, mas ir ao encontro do esposo com as nossas lâmpadas espevitadas e acesas. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.